Olá, vamos então agora falar sobre a Lua na casa 5, a casa de Leão. Então vamos lá. Então eu trouxe aqui um exemplo de uma Lua em Escorpião na casa 5 e também uma Lua em Aquário na casa 5. Então a casa 5 é a casa do Sol, né? A casa de Leão é uma casa que vai falar de autoestima, que vai falar de autoconfiança, que vai falar sobre a individualidade. Se a gente vai seguir a sequência das casas, a casa 5 ela está falando daquele momento que a criança começa a se dar conta das criações dela, aquilo que ela cria e que é colocado no mundo. Então, por isso é a casa da individualidade, né? A individualidade, ela é uma criação minha, de um certo modo, né? É aquilo que eu vou criando, seja por conta dos meus gostos, das minhas preferências, é aquilo que vai se tornando quem eu sou, né? Que o mundo externo consegue detectar. Esta pessoa é tal pessoa, né, de acordo com aquilo que ela vai criando e vai colocando no mundo. Então, a lua aqui dentro vai dar para a pessoa características bem, eu diria assim, incisivas até, bem enfáticas mesmo, num sentido assim, da a pessoa que tem a lua na casa 5 ela é bastante conectada com aquilo que ela cria e com o mundo interno dela, que é criado por ela. A perspectiva da lua da casa 5 é essa, tá? Porque em outras casas, se a gente pega uma casa 4, o mundo interno daquela criança, daquela pessoa, né? é, Eu sempre falo de criança porque a lua vai estar muito conectada com o infantil, né? Mas a lua da pessoa de casa 4, o mundo interno da pessoa com a lua de casa 4, ele é criado, a pessoa com a lua nesse posicionamento entende que ele é criado pela família, pela mãe, pelo pai, pelo ambiente maternal do entorno, que criou esse mundo e que ela entrou nesse mundo e se projeta no mundo a partir desse mundo criado por essa atmosfera familiar. A casa 5 não. A perspectiva de uma lua de casa 5 é de alguém que cria o seu próprio mundo. Então, que na prática, o que isso vai dar de comportamento, né, de ações e de habilidades para a pessoa de lua de casa 5. A pessoa de lua de casa 5 é aquela pessoa que ela vai se afetar bastante com qualquer mudança relacionada ao mundo interno dela, porque Leão, a casa 5 ela é uma casa fixa, não é uma lua que gosta, assim como a de casa 2 por exemplo, né, que a gente já conversou, não é uma lua que gosta de mudanças o tempo inteiro, mas ela não é tão fixa como a lua de casa 2. Só que ela gosta de ela fazer as mudanças. Eu quero fazer. Eu criei essa mudança aqui. Eu criei essa dinâmica. Fui eu que criei. Fui eu que pintei dessa cor. Fui eu que organizei desta maneira. Então, o que acontece com a lua de casa 5 é que são pessoas extremamente criativas, muito criativas. Muito, muito, muito criativas mesmo, assim. Porque são pessoas que, dentro delas mesmas, elas se recriam o tempo inteiro. Por quê? A lua de casa 5 ela não tolera comparações assim. Se ela ver que uma outra pessoa tem uma dinâmica muito parecida com a dela, ou tem gostos muito parecidos com o dela, preferência, se ela vê uma coisa que começa a ficar muito igual, ela vai lá e ela altera. Ela vai criar outra coisa, ela vai, sabe, ela vai fazer diferente ali. Por isso, a casa 5 é a casa da criação. Então, a lua aqui dentro são pessoas assim que buscam uma originalidade constantemente e são originais. Aqui nesse exemplo, então, uma lua em aquário dentro da casa 5, né? Uma pessoa aqui com uma originalidade muito grande, ainda mais uma pessoa sagitariana aqui, um sol de casa 3.
sabe, pessoas que buscam muito essa marca da individualidade. Mas aqui é por conta disso, por conta dessa criação é, interna constante dentro da pessoa. O tempo inteiro ela está criando um mundo novo dentro dela, mas aí é isso. Não é uma sensação igual da casa 3 que é por conta de coisas externas que vão acontecendo e ela tem que se moldar, ela tem que se adaptar, ela tem que, né? Aqui não. Aqui é porque ela viu que alguém tinha algo muito parecido com o dela, alguém, e ela não quer. A casa 5 e a lua na casa 5 especificamente a lua, ela não gosta de olhar e ver que tem alguém, uma outra pessoa com um mundo muito parecido com o dela. E no fim das contas, isso é impossível, né? Porque, enfim, os detalhes do nosso mundo, eles nunca vão gerar algo igual um ao outro. Mas a casa 5 ela vai ter essa sensibilidade muito grande a essas coisas que se parecem. Ela não tolera muito isso, não, e ela vai estar sempre criando coisas novas. E aí, ao mesmo tempo, são pessoas que elas se identificam. A casa 5 é a casa da identidade. Elas se identificam muito com esse mundo que elas criam. A lua de casa 5 são pessoas que elas não separam. E aí a gente volta para a infância, para pegar bem isso, assim, uma criança de lua de casa 5 isso vai ser muito visível, por exemplo, tá? É, aquela fase da criança que ela não empresta brinquedo, e que, né, os pais, nossa, criança egoísta. Não, mas por quê? Não é porque ela não quer emprestar, porque ela é egoísta. É simples e puramente porque ela entende que o brinquedo dela é uma parte dela. E aí, como é que eu vou emprestar uma parte minha? Não tem separação, entende? É muito identificado. Então, a lua de casa 5 ela dá essa característica para as pessoas, né? Então, são pessoas assim que procuram criar coisas que se identificam, sabe, que tenham muito a ver com elas se colocam muito nas suas criações. Então, se alguém critica uma criação de uma pessoa de lua de casa 5 é bem complicado para ela, porque ela não separa. Tá, isso aqui é só uma coisa que eu criei, não é eu. As outras luas em outras casas separam. A lua de casa 5 não separa. Então, a minha criação é eu, é um pedaço meu, é uma extensão minha. Como é que, né, se alguém criticar uma coisa que eu criei, tá me criticando? E aí, claro, aqui eu tô falando puramente da lua de casa 5 com outros aspectos, isso vai sendo diferenciado. Aqui a gente tem um exemplo de uma lua em escorpião na casa 5 é uma lua em conjunção aqui com Plutão. Aqui a gente tem já uma. Claro, vai ter esse tom igual, tá? Porque a casa 5 a lua tá ali, então ela vai ter esse tom da casa 5 mas em escorpião aqui a gente já tá falando mais de água, a gente tá falando de questões emocionais, mas aqui sim é uma pessoa que é, ela pode ser mais fechada, se alguém, né, se ela pode se sentir bastante atingida se alguém falar algo, criticar algo, em relação a algo que ela criou. São luas aqui que quando a pessoa, ela entende, assim, dentro dela, e é dentro, né, porque é lua, dentro dela, que tudo que o externo comenta, fala, ou até mesmo assim no sentido de, né, e quando eu digo criações, é qualquer criação, né? A casa 5 é a casa dos filhos, né? É uma criação minha, uma ideia que eu tive, algo que eu escrevi, algo que eu materializei, algo que eu pensei, que falei, tudo é criação minha, né? E a casa 5 ela é muito identificada com tudo, e a lua na casa 5 mais ainda, porque isso tudo que a pessoa cria é o mundo interno dela também. Ela coloca muito sentimento naquilo que ela faz é vinculado emocionalmente, não é isolado. Então ela se magoa mesmo muitas vezes. É uma lua em escorpião,
vai ter mais forte ainda isso, porque é água, né? E é uma água aqui profunda, então pode pegar em camadas internas da pessoa assim bem, e que ela talvez não vai nem expor de tão profundo que é aqui, né? Mas aqui a gente tem um ascendente em Gêmeos, é um mapa ariano, né? Um Sol em Áries, mas é alguém aqui que provavelmente aqui pode ter um perfil de liderança forte, né? Um Sol de casa 10 em Áries, muita energia na 10. A Lua de casa 5 ela também vai falar de liderança, tá? Porque são pessoas, como eu falei antes, extremamente criativas, extremamente originais, que dão muito de si, dão tudo de si. Eu diria que dão tudo de si naquilo que elas fazem. Então são pessoas assim muito sensitivas e sensíveis àquilo que elas estão fazendo, ao trabalho delas, aquilo que elas estão criando, seja o que for. E é para tudo, seja a pessoa foi cozinhar alguma coisa, a pessoa, né, não é somente dentro da área profissional ou algo específico. Não, é para tudo. Elas realmente dão o melhor delas, elas colocam tudo delas naquilo que elas criam. Então, é muito forte essa conexão aqui com da, da- do sentimento, do emocional de uma pessoa de lua de casa 5 com aquilo que ela coloca no mundo, né? Então, são pessoas de uma liderança muito forte, sim, porque elas acabam, ah, né? Não que essa seja a intenção, mas elas são pessoas que acabam inspirando muito o outro nesse sentido mesmo, assim, dessa entrega. São pessoas que se entregam muito àquilo que elas fazem. E aí, claro que naturalmente elas vão sim ser muito afetadas por como o mundo recepciona aquilo que elas entregam, por como o mundo recebe. No momento que essa pessoa ela entende que ela pode utilizar esse retorno do mundo para aprimorar as criações dela, mais ainda, né? Ela chegou aqui em algo assim muito chave, porque quando ela aprimora aquilo que ela faz, um trabalho, uma criação, ela aprimora ela, porque não é desconectado, é muito junto. Então, isso é bem legal, assim, quanto mais a pessoa de lua de casa 5 ela aprimora aquilo que ela coloca no mundo, né, ela aprimora ela mesma. E esse aprimorar, claro, depende daquilo que a gente está falando, né? Depende, como eu falei antes, a casa 5 também é a casa dos filhos, das crianças, né? E aí, claro que, né, não, é completamente diferente de uma criação, sei lá, né, seja uma ideia ou seja um móvel que eu criei, que eu fiz, né, um artesanato, sei lá, né, uma coisa que eu criei que não é um ser humano, né, que não é um ser vivo. Mas a casa 5 também vai falar dos filhos e da maneira como a gente cria os filhos, e a pessoa com a lua na casa 5 é uma pessoa muito dedicada aos filhos, sim. É uma pessoa que vai querer o melhor, assim, vai dar de tudo, assim, para o seu filho ser uma pessoa que interage com o mundo, que cresce no mundo, uma pessoa independente, né? É bem focado, assim, na criação dos filhos e nessa independência, porque a casa 5 é a casa do indivíduo, então ela é uma casa de independência. Ela é uma casa de eu faço, eu crio, eu que ajo no mundo, sou eu que faço a vida acontecer. Ela tem muita independência, e ela vai criar os seus filhos, ela vai criar, seja o que for, sempre, né? Seja o que for no sentido de podem ser produtos ou o que for, ela vai criar nesse intuito da independência, do autossustento, do autoconfiante e por aí vai, né? Sempre nessa linha da casa 5. Então é isso que eu queria compartilhar com você sobre a lua na casa 5 e na sequência a gente vai conversar sobre a lua na casa 6.